Fala galerinha, beleza? Agora a gente vai analisar o filme aqui, Matrix. Filme de 1999, mas é um filme que trouxe aí, lógico que ele realmente revolucionou o cinema. Na época que ele foi lançado, ele trouxe coisas fantásticas, incríveis, né? Pra cinematografia na época, toda aquela parte de efeitos e tal. Mas vocês vão ver como as cores aqui já estavam presentes de uma forma bastante clara, com intenções a evidenciar o drama e a narrativa da história, que é justamente o que eu estou falando agora muito nessa nova série de introdução ao color grading, certo? Tem gente que acha que essa coisa do color grading, né, da correção de cor e da coloração é uma coisa relativamente nova, mas não é, tá? Aqui ela é usada de uma forma absolutamente incrível e perfeita e clara. A gente vai entender tudo que foi feito aqui em Matrix agora, tá certo? Primeira coisa que é importante é o uso da cor verde. Vocês estão vendo o seguinte, aqui dentro do universo de Matrix existe essa predominância de tons verdes, principalmente aplicado na pele das pessoas, aqui do personagem principal. Quando isso acontece, quando o verde é aplicado na pele dos seres vivos, né, normalmente isso traz uma estranheza, isso gera um desconforto, tá? Vamos fazer uma análise aqui sobre a cor verde para a gente entender um pouco melhor isso. A primeira coisa que a gente tem aqui, ó, com relação à cor verde, é que ela pode e normalmente está associada à natureza, né, obviamente, porque a natureza é verde, e também à prosperidade, à fertilidade, à jovialidade. Vocês podem perceber aqui, essa foto aqui, ela mostra o verde de uma forma muito interessante, né? Que a cor está transmitindo calma, ela transmite calma e paz, né, pra gente, e ao mesmo tempo transmite prosperidade. Então, cores verdes, né, podem estar associadas a isso. O dólar é verde, então ele está relacionado à prosperidade. Vocês podem ver aqui campos férteis crescendo, sendo cultivados, estão relacionados à vida. Então, o verde tem essa conotação também, que é muito interessante, tá certo? Aqui um outro exemplo também de uma imagem com predominância na cor verde, que ela passa uma tranquilidade, né, que o vento, né, batendo aqui nesses campos de trigo verde e tal. Então o verde ele tem essa propriedade, ele pode ser usado para passar tranquilidade, passar prosperidade, uma zona de conforto, de crescimento, certo? Então essa é uma relação que o verde pode ter no seu filme. Em Matrix, ele é usado de uma forma diferente. Por quê? Porque ele é aplicado na pele das pessoas e no ambiente em que as pessoas vivem, tá certo? Então vocês estão vendo aqui que o verde, nesse caso, ó, ele cria um ambiente completamente apático, né? Eu diria até mesmo caindo pro depressivo, né? Um ambiente depressivo. E também gera uma estranheza pra gente. Então esses ambientes aqui, todos verdes, aplicado à pele, geram o fator oposto daquilo que a gente acabou de ver, da prosperidade, da calmaria, certo? Da fertilidade. Então vamos ver aqui alguns casos, ó, onde o verde também é aplicado para gerar estranheza. Então esse frame aqui muito interessante, né, do The Joker, aqui do Coringa, do Batman, né? Então você pode perceber que o verde aqui está aplicado justamente para gerar uma estranheza. Cabelos verdes, aqui uma pele branca e ao mesmo tempo esverdeada, podre, carcomida. Aqui também, ó, mesma coisa, essa bruxa aqui do Mágico de Oz, né? O verde aplicado à pele gera estranheza, gera algo relacionado a veneno, perigo, um sinal de que algo está errado. E aqui tem um contraste muito interessante aqui da boca bem vermelha, né? Que é essa coisa do alerta, para deixar em alerta, e ao mesmo tempo o verde aplicado à pele, tá? Gerando essa estranheza, a bruxa. Aqui também, ó, o sapo, né? A pele do sapo, isso aqui é um sapo venenoso, tá? Então o verde aqui, ó, tá passando uma imagem clara na natureza, que quando associado à pele dos seres vivos, ele é algo perigoso, algo venenoso, tá? Olha que interessante esse sapo aqui. O sangue do alien, né? O sangue verde também, saindo de dentro, uma cor verde de dentro de um organismo doente, venenoso, estranho, alienígena. Aqui mais um exemplo interessante que é o Beetlejuice, né? Ó, então o verde aqui escorrendo pela cabeça aqui, os cabelos, passando essa coisa de mofado, de mofo, de podridão.
de doença, tá vendo? Então, vamos ver o que mais tem aqui. Aqui é a mesma coisa, o sangue do predador, tá vendo? Um verde fluorescente, já, gerando estranheza. Então é interessante a gente ver aqui que o verde, ao mesmo tempo que ele pode ser usado para criar um ambiente calmante, né? Um ambiente que ao mesmo tempo representa prosperidade, juventude, né? Vida, ele também associado aqui às peles e aos seres vivos, ele gera estranheza. Então aqui em Matrix é feito exatamente isso, tá? O verde aqui, ó, ele é associado ao mundo, né? O mundo é verde, justamente para criar essa questão toda da estranheza. É um mundo estranho, talvez seja um mundo doente, né? Um mundo contaminado, um mundo venenoso, tá certo? Então isso é feito de uma forma muito inteligente aqui em Matrix, tá? Vocês podem perceber que é exatamente isso mesmo, assim, você assistindo você percebe que tem algo errado. O cenário é realmente bem tingido mesmo de verde, tá vendo? A pele, principalmente na pele, tá? Para gerar esse desconforto que eu falei agora há pouco. Aqui uma coisa muito interessante, esse quadro aqui é muito legal. Vocês podem perceber que ele está posicionado aqui uma silhueta, né? Quase aqui no campo extremo da tela, né? No campo extremo direito. E ao mesmo tempo tem um farol aqui, ó. Tem um semáforo vermelho posicionando aqui o ator com direção à escolha que ele vai fazer mais pra frente, tá certo? Então aqui ó, a gente já tá tendo um direcionamento, né? Uma intenção de que ele caminhará para o lado vermelho da coisa, tá certo? Isso é uma composição intencional que foi feita já no set de filmagens pelo diretor de fotografia, né? Diretor de fotografia e arte, e provavelmente também já pensando nesse processo final. Então todo o processo de coloração do filme, ele é pensado na pré, tá vendo? Durante a arte, não é só o cara que vai receber o material lá, as fitas, os filmes digitais, né? E vai simplesmente começar a colorir a esmo. Não, isso tudo aqui já é pensado, tem uma intenção de roteiro, tá certo? Então a gente continua aqui, maravilha, tem um encontro aqui com o Morpheus, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que é justamente aqui o que a gente acabou de falar, que é essa pílula aqui, ó. Olha só que interessante, a gente vai entrar na pílula agora, ó lá, TOF. Essa pílula vermelha é instigante, como ela te chama a atenção de uma forma incrível, absurda, tá certo? Qualquer um que tivesse nessa situação, vivendo em um mundo verde, iria escolher a pílula vermelha justamente porque ela é a cor oposta ao mundo todo. Então o vermelho aqui está significando essa oposição à realidade falsa, doentia, né, radioativa, envenenada da Matrix, tá certo? Vocês podem perceber que aqui a outra pílula azul, ela praticamente está morta, que ela não tem expressão nenhuma nessa cena. Então é interessante porque aqui, ó, a cor vermelha está induzindo o espectador a já ter essa escolha, tá certo? Então é muito difícil você escolher a outra, porque os nossos sentidos todos estão caminhando para cá, né? Para esse vermelho que é o oposto. Não é interessante como a cor aqui está te induzindo a fazer uma escolha? Então nunca que você aqui iria achar que o cara ia pegar a pílula azul, né? E realmente ele vai lá e pega a pílula vermelha. Então aí beleza, ele toma a pílula vermelha, né? E aí ele cai aqui, ó. Ele é sugado, né? Por essa gosma líquida aqui, um metal líquido e tal. E a gente tem um efeito de transição muito interessante que é justamente o vermelho, ó lá. Então a gente passa do verde, ó lá, passa do ambiente verde, vai pro vermelho, tá certo? Ó lá, vermelhão, ó lá, o contraste vermelhão, ó lá que interessante. E depois a gente pula pro ambiente azul. Então o ambiente da realidade que ele vai depois, que é esse azulado, é justamente para se relacionar com aquilo que a gente falou com relação ao azul, que é essa frieza, essa desesperança, né? O ambiente frio, um ambiente que não é acolhedor, que não é propenso à vida, tá certo? Então essa frieza. Então justamente a gente tem aqui um contrastes que é dado, né? Um contraste de realidade que é dado pelas cores, tá vendo? Então ele saiu do ambiente venenoso, foi para o ambiente da realidade, que é azulado, mas que é pior, que é mais desesperançoso ainda do que o outro ambiente lá.
Então muito interessante esse jogo aqui de cores que é dado em Matrix, tá? Você vê que é muito inteligente, é pensado. Olha lá, um ambiente frio, ó, todo mundo arregaçado, estourado, né? Sem muita esperança de vida, um ambiente inóspito e ao mesmo tempo agressivo e não propenso à vida. Aí a gente tem várias transições aqui ao longo do filme, por exemplo, aqui, esses ambientes brancos aqui, que é justamente para mostrar que ele está numa outra realidade, né? Olha lá, é alheio a tudo, não é nem realidade e não é Matrix. Então você sabe que ele não está na Matrix, né? Justamente por causa desse código de cores aqui. A gente tem vários elementos interessantíssimos aqui. Então, por exemplo, quando ele entra, ó, ele está na realidade, ele entra na Matrix de novo, só que você pode perceber que aqui não é a Matrix também. É uma simulação, né? Então é um ambiente à parte, é um outro universo à parte, e esse aqui tem tons amarelados, alaranjados, tá certo? Então é uma outra realidade, é uma terceira realidade, que essa aqui é uma computação gráfica e ao mesmo tempo não é a Matrix, certo? Então muito interessante também, as cores aqui estão compondo ambientes, tá? Cores compondo ambientes, gerando diferenças em ambientes, tá? É a cor que está fazendo isso. Aqui a gente vai ver de novo aquilo que eu falei para vocês com relação à cor vermelha. Então a gente está num ambiente aqui azul, certo? A transição, ó, é uma cor vermelha, muito legal. Aí vocês podem perceber o seguinte, aqui está no ambiente de Matrix, uma coisa monótona, cromática, que todos eles na mesma cor, tá vendo? Então nesse caso a gente está trabalhando com uma série de cores análogas aqui no nosso color.adobe.com, certo? Que você já conhece, a gente vai ver a harmonia aqui. Então eu vou tentar achar mais ou menos essa região, eu diria que é algo em torno disso. Tá vendo? A gente tem um pouco de amarelos e vários tons de verde, né? Só que todos eles com menos saturação. Então, mais ou menos, a gente estaria mais ou menos nessa faixa, ó lá. Tá vendo? Você pode perceber que a gente tem isso aqui também em alguns pontos, tem aqui, tem esse tom também, e o tom de pele tá um pouquinho mais pra cá até, ó. Ó, diria que tá mais pra cá. Ó, tá um pouquinho mais amarelado a pele das pessoas, tá vendo? Então, essa aqui é uma harmonia de cores análogas, tá vendo? A gente pode tentar também o monocromático aqui, vamos ver. Pode talvez algo como isso, ó lá. Algo como isso aqui, ó lá. Isso aqui é bem interessante, então monocromático, né? Então, harmonia de cores análogas e também harmonia de cores aqui monocromática, né? Tendo uma base de cores aqui verde para definir esse mundo de Matrix, tá certo? É interessante aqui que quando a gente quer pontuar, ou melhor, quando eles querem pontuar um elemento de destaque, é só você colocar a cor aí oposta. Super fácil, super simples, super claro, né? Então tá rolando aqui todo mundo inserido na Matrix, certo? E aí de repente a gente tem aqui, ó lá, um elemento, olha que destaque absurdo que esse elemento vermelho, que esse vestido vermelho tem nesse clima aqui esverdeado, monocromático. Tá vendo como é interessante, como funciona claramente? Então isso é uma coisa que você tem que ter em mente quando você estiver produzindo seu filme. Se você quiser dar destaque a algum elemento, a algum personagem, você trabalhe ele através das cores, tá certo? Às vezes o personagem não tem tanta força, porque justamente ele está inserido num clima ou num ambiente em que as cores desse personagem não se destacam, tá certo? Então essa é uma forma de você dar maior drama e maior carga dramática, emocional a um personagem, tá certo? Aqui um outro caso bem interessante, né? Que é a carne vermelha. Eu lembro até hoje desse bife aqui, a primeira vez que eu assisti Matrix, eu falei, nossa, cara, que vontade de comer um bife, né? Vontade absurda de comer uma carne vermelha sangrando. Porque olha só como a carne se destaca, né? E olha essa distância em elementos aqui, essa composição que interessante, né? Acompanhando o olhar aqui, a carne é um objetivo nesse mundo esverdeado, muito louco isso, né? Aqui a gente tem uma outra composição também incrível, tá? Uma composição incrível. Aqui corresponde aqui à regra dos terços, né? Se a gente for dividir em 3 partes aqui, as linhas, está caindo exatamente aqui na regra dos terços. A gente tem um elementinho aqui, ó, olha só que interessante, uma pimentinha aqui no vidro de azeite, ó, dando essa composição de arte, olha que incrível, e essa carne aqui vermelha, fantástico, né? O uso das cores aqui, como destacam os elementos, incrível. E aí quando a gente vai para a realidade, a gente chega aqui nessa coisa sem sal, né? Sem cor, essa coisa morta da realidade, assim, para mostrar como realmente a realidade é um lixo, né? É sem graça, é sem cor, tá vendo? Então a gente sai
dessa coisa aqui da carne vermelha, dos elementos todos aqui, um salmão lindo, suculento, para isso aqui, né, ó, para essa comida sem graça. Então, tá vendo as cores aqui tendo um papel também fundamental para reforçar o quanto esse universo aqui da realidade é triste, né? O quanto a realidade é desesperançosa, tá certo? Muito interessante, né? Um outro personagem muito legal é essa aqui, essa velha aqui, essa senhora anciã, né? Você pode perceber que ela tá composta com as cores do ambiente, ó. Você pode perceber que ela tá verde aqui, e parece uma folhagem, parece o código mesmo, o código da Matrix, né? Por que ela tá assim? Justamente para mostrar que ela faz parte do sistema, tá vendo? Então a gente tá mostrando que o personagem é parte do sistema através das cores, parte desse mundo, parte desse sistema verde, né? Parte desse ambiente estranho, tá vendo? Ela tá completamente inserida de uma forma quase monocromática aqui, né? Conforme a nossa paleta de cores, tá vendo? Ó lá, ó que interessante, é quase isso aqui mesmo, ó, tá vendo? Muito interessante, né? Então, inserindo um personagem, mostrando que ela pertence a esse lugar, a essa região. Então aqui vou mostrar para vocês uma última coisa, que é esse site que é muito legal, que é The Colors of Motion, né? Então o que ele faz? Ele pega os filmes, tá vendo? E define as paletas de cores de acordo com as cenas, tá? Então take a take aqui, ele é passado, né? Para esse gráfico, então você consegue ter um acompanhamento do que acontece ao longo do filme. Vocês podem perceber que a timeline de Matrix, que é muito interessante, vocês podem perceber que tem áreas azuis, né? E verdes. Então isso marca a transição entre realidades, né? Se você entrar nele aqui, ó, você vai ver que legal. Então aqui, ó, todas as partes verdes, ó, a predominância de verde é o universo de Matrix. Então a gente tem transição, ó lá, aquela, ó, tá vendo que tem uma linha vermelha aqui, então essa linha vermelha é uma transição de cena de universo, ó. Aqui é interessante, ó, tá vendo? Todas as realidades estão aqui colocadas em cores, tá vendo? Ó, que legal. Então, por exemplo, você pode ter certeza que se a gente escolher aqui um frame azul, a gente vai cair dentro da realidade, tá vendo? Ó lá, dentro da nave, tá vendo? Essa frieza da nave, tá vendo? Que interessante. Então é muito legal, depois vocês dão uma fuçada aí, vou dar um zoom out aqui, ó lá. Vocês conseguem perceber exatamente a dinâmica do filme pelas cores, ó. Então, as cores dando dinâmica e dando ritmo para a narrativa. Muito legal, tá vendo? Então é só você entrar aqui The Colors of Motion, tá vendo? Então vamos voltar aqui. Tem vários filmes muito interessantes, ó. Cada filme tem a sua própria paleta de cores, tá vendo? Ó lá que legal. Ó, Mad Max que a gente falou, hein? Mad Max tá aqui, ó. Ó, Mad Max tá aqui. Tá vendo? Ó que legal. As áreas de noite em azul e todas as cenas de deserto, tudo pontuadinho, ó, perfeito, tá vendo? Definindo um ritmo, definindo uma narrativa de história, um ritmo de história. Ó, Aliens, né? Que é essa coisa mais fria mesmo, você pode ver que é esse tom de azul e vermelho, ó. Então esse frio da cor azul é usado justamente para mostrar esse ambiente inóspito, um ambiente desesperançoso, tá certo? Então aqui a gente tem a conclusão final, né? Com relação às cores em Matrix, tá? Então, criar contrastes entre as realidades. Então a gente tem a realidade da Matrix, que é verde, né? Essa coisa da pele verde, e a realidade aqui, ó, da vida real mesmo, que é esse azul frio, tá? Causar estranheza com o tom de pele esverdeado, aquilo que a gente falou, né? A pele, quando o verde está associado à pele, às vezes representa essa coisa do veneno, a pele venenosa, um sapo venenoso, ou uma pessoa doente, sem saúde, intoxicada, tóxica, né? Então, ó, ele tá bem na pele mesmo dele aqui, ó, o verde na pele, para justamente dar essa estranheza pro ambiente de Matrix, tá? Aqui também representar o mundo frio e sem esperança da realidade, a gente tem aqui marcar situações de perigo. Então, às vezes a cor aqui serve para alertar você e alertar o personagem de que algo pode acontecer ou não, certo? Então, no caso ali, quando os ambientes estão inseridos, né, não representam perigo, eles estão na mesma paleta de cores, tá? Monocromático. Quando tem esse contraste de cor, elementos contrastantes, né, é porque alguma coisa vai acontecer. E o mais incrível de tudo é a pílula, né, essa pílula vermelha aqui, que é impossível não escolher, tá? Ó, você não escolheria essa pílula vermelha aqui? Ó, olha bem para ela. Ela tá pedindo, né, assim, dentro desse ambiente verde e frio, ela tá pedindo esse vermelho, essa coisa de vida, tá? Então, essa aula que a gente teve agora sobre Matrix é importante para a próxima aula agora, que a gente vai ter, em que eu vou corrigir aqui um arquivo em slog, tá? Seguindo como base de referência esse frame aqui do Batman. Então, ó, o arquivo original, ó lá, esse arquivo original, tá vendo? E o arquivo
colorido, né, com a correção de cor e o color grading para bater aqui nessa mesma estética, nessa paleta aqui similar, tá certo? Eu tô usando como referência para chegar nessa mesma intenção de ambiente, tá certo? Então é isso aí, galerinha, até o próximo vídeo, um grande abraço, a gente se encontra logo mais, valeu!